Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo, analisando aqui o Facincani e o Sormani. Bernardo Ramos falando sobre o caso do Pedro no Flamengo e também sobre a possibilidade da escalação da partida contra o Olímpia. Será que o Pedro será relacionado para essa partida? Vamos aqui analisar nesse momento. Eu gostaria da sua opinião, que você também escrevesse nos comentários para você. O Pedro merece estar relacionado para essa partida contra o Olímpia depois de toda essa situação, porque os comentaristas falaram que o Pedro seria punido pelo Flamengo, né? Tomaria uma multa aí pelo Flamengo e não sabemos ainda como será essa multa. Então gostaria da sua opinião, escreva nos comentários aí o que você acha desta situação e vamos ver se o Pedro será relacionado para a partida contra o Olímpia. Vou deixar os créditos ao canal Placar TV e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Toda vez que joga, diga. A história do Pedro é o seguinte, né? Vamos lá. Foi uma tentativa... Balão de ensaio. Não, jogou, porque se o cara fala assim, o Corinthians realmente tinha o plano, mas não... Ontem acho que nós fizemos, não vou puxar a sardinha pro nosso lado, mas a gente fez um programa histórico ontem dizendo, Sim. Qual é o cabimento do cara ser contratado por qualquer time para jogar, no caso do Corinthians, para jogar só a Sul-Americana, que seria, por exemplo, o caso do São Paulo e do Botafogo também. O brasileiro ele não pode, Copa do Brasil ele não pode, Sim. Ele poderia Libertadores, se de repente o Palmeiras ou o Atlético quisessem, porque ainda é possível, né? Para quem não sabe, o jogador atua num clube na primeira fase, depois até as quartas ele pode ser inscrito por outro. Exato. Mas qual é a garantia? Vai ser garantia. contratado pelo Palmeiras, o Palmeiras é eliminado. É contratado pelo Atlético, o Atlético é eliminado. Fica lá treinando, fica lá de bibelô. Então é isso. Acho que também, se eu fosse o Pedro, eu continuaria no Flamengo. Claro. Grande projeto. Agora, o Pedro precisa ajudar também o ambiente pra ele, né? Ele precisa ajudar, se ajudar assim. Fala, pô, deixa eu tentar ajudar, né, me ajudar aqui num ambiente legal. Já não foi treinar ontem, a rapaziada não gostou. O goleiro não gosta disso. Pô, por que o cara não veio, né? Porque o problema dele foi solucionado. Foi demitido lá o preparador, agora é o Sampaoli e ponto final. E só uma informação. Se chegar a tal da proposta que até agora não chegou, né, pelo Pedro da Arábia, eu acho que dificilmente, se ele realmente tiver a fim de sair, dificilmente ele vai dizer não pra Arábia, né? Se tá fazendo muito mal pra ele todo dia ir lá no Ninho e mal pra ele todo dia jogar com a camisa do Flamengo, dinheiro pode solucionar aí o problema, né? Eu acho que o problema não é ele se sentir mal com a camisa do Flamengo. Eu acho até que ele é flamenguista. Tem fotos dele quando criança, né? O problema dele... Eu coloquei mal, desculpa. Eu tô dizendo, não se sentir à vontade naquele ambiente. Não vestir a camisa do Flamengo, óbvio. O problema todo é chegar lá, encontrar com o São Paulo, o filho do Fernandes, toda aquela comissão técnica do argentino. Ele não se sente à vontade. Eu sei como é isso. Eu sei como é que é isso. Sabemos. Eu já passei por emprego onde eu tive que sair de casa arrastado. Sim. Eu chegava pra minha mulher e falava assim, Cris, eu acho que hoje vai ser o último dia. Eu não aguento mais. Não aguento. Vocês sabem. Sim. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já Sobre passou por ambiente escroto, sacana, né? Sim, exatamente. Todo mundo já passou por isso. Então, é duro você trabalhar num ambiente desse. Então, a ausência dele ontem, se eu sou boleiro e companheiro dele, eu entenderia. Eu também. Pô, primeiro, Desde o cara que foi avisaram. agredido. Eu também. O cara foi humilhado na frente, publicamente. de todo mundo. Foi humilhado na frente de todo mundo. Tomou tapinha. Ele foi depois exposto. tomou um Ele foi soco, exposto. cara. Ele foi exposto. Tá exatamente. louco, gente, tá todo mundo zoando o cara, gente. Psicologicamente o cara Claro, perdeu. Os caras a rapaziada da sacanagem tá zoando ele. Só você lê nas redes sociais, pô. Tá todo mundo zoando o cara, pô. Tem até Pô, sósia, apanhou né, do tiozão, pô. É. Entendeu? Pô, com esse tamanho, você apanhou o tiozão, tá todo mundo falando sem isso. dente, É. com olho roxo, tá todo mundo sacaneando o cara. Mas o cara, Sabe? imagina, você acha que esse cara tem condições psicológicas de pegar o elevador e ir lá na piscina do prédio dele ou ir pra praia? Eu também defendo o Pedro, cara. Nesse caso, Também defendo o Pedro, a ausência dele no treino de ontem, pra mim, é absolutamente compreensível. Eu acho que o grupo deveria abraçá-lo. Eu também acho. Eu acho que ele cometeu um erro, só ele deveria ter avisado. Cara, mas aí sabe... Liga antes, sabe? Fala, mas, cara, eu não tô legal. O cara não tá legal, isso ele vai lembrar de ligar, entendeu? Eu tenho um amigo meu, que ele fazia um programa, você engoliu o bocejo, eu acabei de ver. Você engoliu o bocejo. Eu sou uma especialista, ele pegou outro dia no flagra. Eu tava conversando com ele, ele fez assim, ó. Você é especialista, você já me pegou no flagra. Tem um amigo meu que ele tinha que fazer um programa às 5 horas da tarde numa emissora. Ele almoçou, deitou pra dormir, acordou às 6 horas. Sim.
Você conhece o cara? Conheço. Duríssima situação. Não é complicado? Falta de profissionalismo desse cidadão. Sim. Não tinha que ter sido mandado Ligou embora. e avisou, falou, ó, perdi o horário. Acabou. Cara, é querer a perfeição do cara. O cara emocionalmente, psicologicamente, ele tá abalado. Não, sim, tá eu abalado. concordo. Ele foi não vou ligar Uma coisa, porra nenhuma. ele errou na história do aquecimento. Não, contei. Deixa amarelo. Tá discussão segue o boa, jogo, deixa segue. rolar, deixa rolar. Vambora. Não, mas tem um amarelo. Vambora que a discussão tá boa. Tem um juiz. Tem juiz, mas enfim. Eu acho que essa que é a pergunta que fica, Bernardo. Não é só as informações ontem, muito bem, você gravou o vídeo à noite, com todas as informações didático, explicativo. Mais um ótimo vídeo do Bernardo. Sobre o caso Pedro, informações apuradíssimas até 11 horas da noite, enfim, agora. Deu uma colher de chá pro Eric. Deu uma colher, que foi quem deu a primeira vez a informação, que era a informação do dia, né? Quando ele ia voltar. E agora, a gente checou e de fato procedia. Como fica Pedro, Sampaoli, quinta-feira, Flamengo e Olímpia? Não sei, cara. Essa é uma pergunta que eu não sei responder pra você. E o filho do Pablo Fernandes continua lá. A diretoria do Flamengo entendeu que... Você sabe que ontem, depois do programa, como disse o Quesada, foi um programa muito bom, né? E a gente, claro, fica refletindo depois. Até gravei vídeo pro canal e tal. Eu fiquei pensando, assim, toda essa questão, o que o Flamengo poderia ter feito, né? Antes para evitar essa situação. O que estaria ao alcance do clube, da instituição? Mas antes da situação? É. Ah, mas antes da situação, o cara não joga por opção do técnico. Aí, meu amigo. Assim, eu fico pasmo, né? Com a inoperância de alguns profissionais, remunerados, né? Porque são profissionais, do departamento de futebol do Flamengo. Por exemplo. Juan, Fabinho Soldado. Seguem lá. Carlos Noval menos, porque ele é gerente de transição. Mas esses dois, que são gerentes técnicos... Estão lá todo dia. Estão lá todo dia. Pô, o cara não identificou. Você nunca vê os caras. Primeiro, dois, o cara tá no dia a dia. Já tinha que ter tido uma sensibilidade. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer, vai dar... Tá cheio de aspones nos grandes clubes, né, cara? E os caras são profissionais. O que fazem o Juan e o Fabinho Soldado? São três gerentes. Juan, Fabinho Soldado, tem o Carlos Noval. O Carlos Noval eu vou deixar um pouquinho de lado, porque é gerente de transição. Né? Ou seja, o cara sai da base pro profissional, ele quem toca esse processo aí. Com a experiência de longa... De campo, de gramado, jogou muito, disputou a Copa do Mundo, o Carlos Noval, né? Isso é ironia minha. Como é que um cara desse vai fazer uma transição? Tudo bem, eu acho que não é o cara ideal. Mas também, às vezes, o cara que disputa... Mas Carlos Noval não é o ideal. Carlos Noval, você não é o ideal. Carlos Noval. Você não pagaria pra ver esse Mas, por exemplo... Eu sei que você quer chegar em outra rima, aí eu vou chegar no teu clube. Aí eu vou chegar no teu time. Você tem um cara que disputou 2 Copas do Mundo, que é o Falcão, que também tá fazendo nada. Então não resolve nada também. O fato de ter sido jogador de bola, você tem razão. Também não resolve nada. O Roberto Dinamite não foi um grande presidente do Vasco, mas continuando aqui. Então a incompetência tem que ser ressaltada e enfatizada aqui desses dois caras, que são os caras que estão ali no dia a dia, né? Esse é um fato. Ponto. 2. O que deveria ter sido certo, e aí mostra como é calhorda, covarde, o tal do Pablo Fernandes, né? Chega ali, deu problema com o Pedro, insubordinação, depois do jogo, ou naquele momento, fala com o chefe. Fala com quem é o chefe dele, o Sampaoli. Claro. Fala, Sampaoli. E o Sampaoli remete ao Braz e ao Espírito. E acabou, cara. E acabou. Mas... já havia algum desgaste? Havia algum desgaste ou foi um estouro? O Pedro deixa claro na nota. Que já tinha desgaste. Poderia, ele abre a nota dizendo, poderia falar, não, ipsis literis, mas sobre... A insatisfação dele é clara. Ele fala, mas sobre os escassos minutos... Quem está me desrespeitando são vocês e não eu a vocês. Eu quero chegar nesse ponto. O que seria covardia psicológica com o Pedro? Aí ele deveria ter... Aí eu acho que ele deveria ter falado... Por quê? Então, porque ele deveria ter falado. Jogou... Peraí. É legal colocar isso. Porque assim, o Sormani, o titular é o Gabriel, ponto. Tá? O técnico tem o direito de escalar quem ele quiser. Então, amigão... Se ele quiser colocar o Mateusão, é direito dele. Já não tá mais lá, mas... Entendeu? Poderia direito dele. Ele escala quem ele quiser, tá? Ele tem entrado.
Entrou, inclusive, no jogo contra o A Grêmio. minutagem dele não é baixa, não. Não é baixa, Não é quase Ele é o igual da artilheiro. época do Dorival, né? Ele é o artilheiro da temporada. A gente pode até colocar na tela, inclusive, os números do Pedro, tá? Então, se a gente pega os números do Pedro... Olha lá, Ó, lê aí, Facinco. com o Dorival, 2.166 minutos, média de 68 por jogo. Lembrando que o Dorival não tinha o Bruno Henrique. Não tinha o Bruno Henrique. 22 vezes titular, 10 reservas. Ponto. Com o Vitor Pereira, 1.350. Média de jogo completo. Foi titular. 14 vezes titular, uma vez reserva. E Pedro com o Sampaoli, uma média acima do Dorival. Que foi o cara que o colocou ao lado do Gabigol como titular. 15 vezes titular, 5 vezes reserva. Na proporção... Não, mas a média Mas dele aí- com o Vitor Pereira tá errado. Não, Média de 90 minutos? ele Tá errado. Ele era aí titular. tá esquisito, porque Tá, se ele for uma tá. vez reserva, ele já não tem 90 minutos. Ele não tem né? 90 minutos. Exato. Não, mas eu acho Pode que ser talvez- próximo disso. Próximo disso, mas enfim, uma média altíssima e com Talvez entra... o jogo hoje tem A não 100 ser que ele minutos, tenha entrado né? com 1 minuto. de Não, jogo. se o cara não, é substituído... Se o cara hoje não é Você conta 90 substituído... minutos. Você conta 90 minutos. Você conta 90 minutos. Bom, mas enfim, eu só tô dizendo que dentro desses o números, São Paulo ele tem a minutagem dele é superior proporcional, Dorival. proporcional ao do Então, Dorival. Tá? Mas o Dorival abriu mão do Campeonato Brasileiro e o Pedro foi muitas vezes reserva no Campeonato Brasileiro. Em jogos que não eram importantes. Porque aí o Dorival priorizou a Copa do Brasil e nesses jogos da Copa do Brasil o Pedro foi Então, foi mas aí titular. mostra um viés Em decisivo. Em jogos da Libertadores, o Pedro foi titular. Os jogos, pode contar, os jogos que ele foi rei da reserva, América. os jogos que ele foi reserva foram basicamente no Campeonato Brasileiro. Então, mas- que o Flamengo meio que Mas o- já Mas tava a gente abrindo tem que mão. olhar pelo outro lado. aí dele. o que Mas foi o que eu mostra a acabei de importância falar. do cara. Ele Então- não tinha o Bruno Henrique. Então pra ele era fácil escalar. Imagina se o Gabriel se machuca. Sim, mas ele preservou o Pedro pro considerado filé mignon pra ele na cabeça Mas dele. lógico, Mas ele, ele mas era é óbvio, ele não Libertadores tinha e a- ele tinha o Cebolinha. Exatamente. Seria o Cebolinha. Ele não tinha o Bruno Henrique. Se ele tivesse o Bruno Henrique, talvez no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Pedro tivesse jogado muitas partidas. Bota a tela lá de E novo. não na Marinho Copa do também. Brasil, na Não, Libertadores. Ele Seria o tinha uma- contrário. Ele Exatamente. seria uma Ele tinha minutagem muito Cebolinha e parecida. Timarinho ainda, que de vez em quando entrava. Com o Sampaoli, ele tem uma média proporcional superior à do Dorival. Ou seja, Pedro, você me desculpa, né? A gente tá do seu lado nessa situação, tá? Mas covardia psicológica com esses números, isso não existe com o Sampaoli. Deixa eu falar um negocinho Tá? aqui que é Não interessante. existe. Ou tô errado, Bernardo? Não. Pode ser outra Não, coisa você não interna. tá né? errado. Covardia? Pode ser- Covardia psicológica é o cara treinar separado, mas- é o cara não jogar, Mas Fazer isso bullying daí- com ele. fazer bullying. Então, mas Peraí. isso daí a gente tá falando em relação à minutagem. Mas a gente não sabe o dia a dia dele lá. Mas aí, Miquelete, no trabalho. é o Aí- seguinte, aí eu, tem pelo isso. menos, faria isso. É muito difícil a gente se colocar no lugar de outra pessoa sempre. Achar que a sua decisão, que a minha decisão, no caso, seja melhor a ser tomada. Eu não sou exemplo pra ninguém. Agora, eu, no meu trabalho, se estou sendo vítima de bullying, assédio moral, psicológica, sei lá. eu vou procurar o meu superior. Claro. Vou procurar o Miquelete aqui e falar, meu irmão, não tá rolando. Mas a gente tá falando que os caras do Flamengo não tomam providência nenhuma, o Juan. Vai ver que ele falou com É, a o Juan, gente não falou sabe. com o Fabinho, aí a gente tá sendo contraditório. Às vezes. Não, Não, vai ver que ele é sendo contraditório, A gente não tá não sabendo. vai ser no contraditório. Não, eu tô falando a gente no modo geral. Eu tô poderia me incluindo ter procurado nessa. o Marcos Porque Braz. às vezes Tem a gente, acesso ao Marcos Braz. às vezes a gente, ele foi lá, procurou um cara. O Pedro não é um cara muito falante, você percebe. Que ele é um cara totalmente extrovertido, ele é um cara tímido. Introvertido. Né? Introvertido, desculpa, extrovertido não. Extrovertido é o Gabigol. Introvertido. Então, vai ver que ele procurou um cara, eu vou procurar um cara que é mais boleiro, é mais amigo. E não resolveu nada. Então, Esse Miquelete, que é o problema. mas assim, eu acho que Então uma ele tem que pessoa... falar. uma Mas se pessoa- não resolveu, desculpa, Facinca, se não resolveu, o problema recai sobre esses dois profissionais que ele mencionou, o Juan e o Fabinho Soldado. Os caras têm que ter habilidade pra contornar um problema, pra não deixar supondo, acontecer tá, o que aconteceu. Eu não tô afirmando que tenha acontecido Não. isso. Nós estamos trabalhando no caso das hipóteses. As hipóteses. Mas assim, mesmo assim, ele poderia, se isso tivesse acontecido, na minha opinião, volto a falar, não sou exemplo pra nada. Ter falado, procurei os dois gerentes de futebol Sim. que não tomaram nenhuma providência. Entendeu? Não, porque a nota, ela precisa ser, ele precisa conversar. Então, a nota, ela parece que é factual, o covardia psicológica. Ok, o que aconteceu foi uma covardia psicológica no sábado. No sábado, sim. Uma pessoa que Eu apanha não acho que foi frente aos covardia psicológica. Foi Foi uma física. agressão. Não,
Pedro voltou a treinar pelo Flamengo. Ontem o Pedro não foi ao treino. Aí vale a pena a gente deixar claro. Ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro, gerou uma polêmica. Porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo e parece sim que realmente a relação não é das melhores. Não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli. Parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas pro Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro, Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo. O preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga. Não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu. Não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi pro treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo ou é uma versão para o torcedor, para suavizar o clima numa semana de Libertadores? Ou vai haver agora um movimento para que o Pedro seja negociado? Porque o negócio o Pedro não está satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui de uma fonte bem segura de que o Pedro estava bem revoltado, de que o Pedro não estava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não está feliz e que ele estava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo. O Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história, os jogadores ficam todos unidos. Não é bem assim. O jogador tem disputa de posição, tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama? Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de R$500 bilhão. Então, fatalmente, vai bater R$1 bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? R$1 bilhão 300, R$1 bilhão 400? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então quem for jogar tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o que? O português queria um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo, porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso.
E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou um ano emprestado, aí foi enfim contratado definitivo. Então teve um ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo, quero voltar para a Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador cotado para a seleção, mas era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou que se fosse 14 milhões, um abraço. Ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa, porque o Vicente Montella, que era o técnico, não o escalava. Foram 4 jogos, um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso, o site GE publicou, eu fui lá esmiuçar, o tempo dele como titular, o tempo médio dele, é idêntico ao tempo com o São Paulo do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os 2-1 em Belo Horizonte. Depois tem o tal jogo do inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América, no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão, aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3-0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. Que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás, até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular intocável. Não tem, intocável não tem. Só Arrascaeta. Esse ninguém mexe, a não ser ele fora de forma. Nem o Gabigol. Até o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condição. Ninguém mexe, é o Arrascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. E até ficou contra o Atlético, porque não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Falei assim, olha, o goleiro tá tão bem, o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos. Ô, Mauro. Você pega no gol. O Santos é o goleiro campeão olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Né? Lateral direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, intocável. Os zagueiros se revezam, os 3, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício. Jogam os 3, ficam trocando. O Ayrton é o titular da lateral esquerda, esse é. Mas muito em função digamos, da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Senão, teria no mínimo uma briga por ali, 2 estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. Mas vira e veste vai ficar no banco, vai jogar o Pulga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva, que torce o nariz. Não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dó. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Eu falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar para o clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomei um soco na cara, eu ainda estou dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima para ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje, deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor essa situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase 1h da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp, e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal, e aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem. Até eu saí aqui para falar com um advogado. Falei com mais 2 depois, um à tarde, outro à noite. Os 3 falaram a mesma coisa. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho, então, para ver qual vai ser os jogadores que serão relacionados
para essa partida contra o Olímpia. Vamos ver se o Pedro vai jogar ou não, né? Então é isso daí, nação. Deixa o like, já arrisca o seu palpite para essa partida entre Olímpia e Flamengo na Libertadores. Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.